Hoje a gente vai ter uma aula falando sobre copy, especificamente para o mercado imobiliário. Uma das dores das pessoas na rede social é não saber se comunicar, né? É uma das grandes, um dos grandes problemas, inclusive, da falta de geração de lead. As pessoas não sabem a forma de organizar um texto para a rede social, né? Que é diferente de você falar quando o cliente vem no stand de um decorado, ou visita um imóvel, como que você vai falar ali? O cliente já está num nível de consciência muito grande com relação ao condomínio, ao produto. Agora, quando é um cliente topo de funil, que está na rede social, né, ele tendo condição financeira, não necessariamente ele tendo vontade de comprar o seu produto, a gente tem que adaptar a nossa comunicação para ser mais leve do que a gente só basicamente ligar a câmera e falar apartamento, 150 metros quadrados, aqui da construtora X, né? É muito comum os corretores, eles começam um vídeo falando já da construtora. As obras estão aceleradas, a construtora Y tem o melhor produto e fica tão distante do cliente, da comunicação, das dores que o cliente tem, que ele nem vê valor no produto, né? Ele nem tem vontade de clicar no anúncio. E quando clica, geralmente é um cliente que não entendeu o preço do imóvel e vem um cliente sem poder aquisitivo para comprar. Então, esse é um grande problema. E para corrigir isso, né, para a gente aumentar o engajamento nas redes sociais, para a gente melhorar a nossa copy, fazer até o nosso vídeo de venda de um imóvel, ele viralizar, sem nem precisar investir em tráfego, a gente tem que entender isso aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, que é basicamente um método que os infoprodutores usam para fazer venda nas redes sociais, que chama VSL, que é, eles usam uma landing page com um vídeo, um roteiro de venda, e nesse roteiro ele pega dores, problemas, cutuca a dor do cliente, né? E no final a solução é vender um curso. Só que aqui a gente está falando de imóvel, né, um produto palpável, um produto que é mais fácil de vender, inclusive, no sentido de que ele existe, né, a autoridade, a credibilidade é muito mais fácil de você conquistar. Então, a gente conseguindo adaptar esse roteiro para o mercado imobiliário, que é uma das coisas uma das estratégias que a gente utiliza para os clientes que a gente trabalha, para as incorporadoras imobiliárias, é exatamente esse estilo de VSL. Tem várias formas, né? O primeiro método é o método AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. Você tem que falar usando esse método. Então, você muda basicamente a sua forma de conversar com as pessoas. Um exemplo que eu gosto de dar, para ficar bem simples, o que, que isso significa, é que toda roda de amigos, né, você vai num bar, num barzinho, sempre tem um cara que sabe falar uma coisa que todo mundo prende atenção, todo mundo para prestar atenção nele, e aí tudo que ele fala, né, é muito interessante, a história dele prende muito as pessoas. Você vai aprender a fazer exatamente isso na rede social usando o método. E existe um método para que você consiga atrair a atenção das pessoas, dar uma mensagem, conseguir o seu objetivo, né? Seja entreter, seja vender, ou qualquer que seja. Então, eu vou mostrar um dos métodos. O primeiro deles é o AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, que é o mais fácil para você gravar um Reels, por exemplo. Quando você vai gravar um conteúdo na rede social, você usando esse método, você consegue às vezes atingir 100% da população da sua cidade usando esse método, né? Agora, o que vai ser falado é o grande X da questão que a gente vai ver no decorrer desse treinamento, né? Às vezes, se você só pegar esse método, colocar no chat GPT com as características do seu imóvel, não vai funcionar tão bem quanto você já ter a experiência e saber usar o chat GPT ao seu favor, mas ele não vai te dar um vídeo viral, ele não vai dar um formato que você vai simplesmente copiar e colar, copiar e falar e vai dar resultado. Então a gente vai ver isso no decorrer do caminho. O próximo método é o PAS, que é problema, agitação e solução. Mas o que a gente vai falar aqui é um mais extenso, né? É um vídeo que ele seria um vídeo para um vídeo de YouTube, um vídeo da página de venda do seu lançamento. A gente mudou a forma com que os corretores vendem imóvel usando um funil estratégico, um funil de diagnóstico do cliente. Né? O principal é você conseguir agendar reunião com o seu cliente. Então, às vezes, a gente faz uma landing page não voltada para um lançamento. Né? Se a imobiliária trabalha com vários produtos, a gente faz uma página de venda usando um formato que a gente consegue falar dos problemas que o cliente tem sem necessariamente falar de um produto imobiliário específico. Né? O produto imobiliário é a solução do problema. Só que a solução ele só vai ver na reunião com você. Né? Quando o corretor ele entende de investimento, ele entende de estratégia, de diversificação de patrimônio, você consegue vender um imóvel, um lançamento, até para quem não quer morar nesse local. Então fica muito mais fácil, o seu funil, o topo do seu funil, ele aumenta drasticamente quando você adapta o seu roteiro para conversar com todo tipo de pessoa. Então, eu vou dar uma estrutura completa aqui. É interessante você pegar um papel e uma caneta para você ir anotando. Mas o primeiro deles, né, é o atenção. A atenção, a primeira coisa que você vai falar sempre é o mais importante. Então, esse atenção, né, chamar a atenção com um gancho forte, que é aquela frase que você fala
que faz as pessoas fazerem assim, né? Opa, deixa eu prestar atenção, né? Se você está numa mesa de amigos e você fala um gancho que chama atenção, opa, deixa eu prestar atenção no que ele está falando. Então, a forma de você conversar, até inclusive, que eu acho interessante, quando você você entende esse método, você começa a usar ele na vida, né? Seja para se conectar com uma pessoa que você não conheça, seja para fazer novos amigos, é sempre esse gancho que você vai utilizar para qualquer área da sua vida. Então, anota, porque eu tenho certeza que isso vai ser muito importante, não só para você vender, mas para você elaborar um site, para você fazer uma sua rede social, para você fazer os seus posts, o seu carrossel de post na rede social. É sempre esse método, tá? Então, vamos lá. Atenção, chamar atenção com um gancho forte. Então, vou dar um exemplo de atenção. Eu até peguei, né? Se for um imóvel de moradia, por exemplo, você poderia usar na atenção a seguinte frase, né? Você sabia que existem imóveis que valorizam até 30% antes da entrega das chaves? Então, isso, quando você fala uma frase dessa, quem tem o perfil de investir, ele investe na bolsa de valores, ele investe no negócio dele, ele investe em fundos imobiliários. E aí, quando você fala isso, pô, 30% até a entrega da chave, então significa que eu vou pagar aquelas parcelinhas do lançamento e eu vou conseguir valorizar meu patrimônio em 30%. Então isso já chamou a atenção, porque geralmente a rentabilidade das coisas não tem uma rentabilidade tão alta quanto 30%. E você, ao mesmo tempo, você não deu aqui que é 30% em um ano, que é 30% em 2 anos, 3 anos. Então fica aberto na cabeça do cliente para ele ouvir os detalhes dessa frase. E aí a próxima coisa, né, eu falei aqui, atenção, o próximo tópico que você vai colocar aí é problema. Depois que você chamou a atenção, você vai criar um problema, né, apresentar o problema, não criar porque ele já existe, e você só precisa ter um problema que vai se conectar com o seu público-alvo. Então vamos supor que o seu imóvel, ele seja um imóvel de alto padrão, né, um imóvel de lançamento, que você quer vender um lançamento de alto padrão, e você tem que entender um problema que seja específico daquela classe de pessoas, né, aquele público que tem poder aquisitivo para comprar o seu imóvel. Qual é um problema comum que ele passa, né? Então, um problema comum, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Muitos brasileiros perdem dinheiro, deixando dinheiro parado na poupança ou alugando imóveis defasados. Ou outro problema poderia ser muitos empresários têm diversifica seu patrimônio em ações, sem saber se elas vão valorizar ou não, ou deixa o seu investimento em uma renda fixa, esperando que ele valorize, e ao mesmo tempo perdendo um pouco, só superando, dando a inflação ali, né, não conseguindo superar isso, e ao mesmo tempo deixando dinheiro na mesa. Então, esse é um problema. Né? Você trouxe um problema que, para a classe de alto padrão, é um problema comum, né? Uma situação que ele passa, que ele sabe, só que ele não tem tempo ali para ficar estudando o mercado, estudando ações, ele é um cara ocupado. Então, você pega uma dor, às vezes até da sua cidade, né? Imagina que num bairro específico da sua região, tenham muitas pessoas que moram, né, num bairro bacana, mas tem um problema daquele bairro específico que o seu produto pode solucionar. Então isso vai ser uma questão de você estudar a sua região, estudar o seu mercado, em conjunto com esse método, né? Então o segundo tópico é problema, né? Apresenta uma dor real do seu público. O terceiro tópico é você agravar o problema, mostrando que se ele não mudar, o que aquilo pode fazer na vida dele, o problema que aquilo pode trazer para a família, para os investimentos, para agravar o problema, mostrar que ele tem que tomar aquela decisão o quanto antes, né? Então, se eu pegar um roteiro aqui, né, esses 3 tópicos que eu dei até agora, vamos pegar frases aqui, né? Você sabia que existem imóveis que valorizam até 30% antes da entrega das chaves? Atenção. Problema. Muitos brasileiros perdem dinheiro, deixando o dinheiro parado na poupança ou em renda fixa, ou até em ações que não dão dividendos suficiente, né? Então, eu dei aqui o problema, e aí agravar o problema, né? Enquanto isso, outros estão investindo em imóveis que rendem mais que o dobro da renda fixa, ou até mesmo algumas ações, sem precisar estudar muito o mercado. E aí, né, depois desses 3 tópicos, você já tem um pouco da receita para o cliente prestar atenção no que você vai falar. Né? Isso poderia ser um vídeo de Reels no Instagram, poderia ser um carrossel, poderia ser uma página de venda. Você explicar cada coisa e ir trazendo afunilando cada vez mais a dor do cliente para uma persona específica. Né? E aí o quarto tópico é a solução desse problema. Né? É você apresentar o imóvel como solução do problema que a pessoa vem tendo. Né? Se ela, por exemplo, vamos pensar, sair um pouco do investimento e pensar em moradia. Né? Se você sente que o seu imóvel não já foi bom para você uma época, mas agora não está servindo mais, a sua família cresceu, né? É você mostrar um problema que ela está tendo. Então, nesse tópico de solução, eu posso falar, por exemplo, este novo apartamento na planta, na Zona Sul de São Paulo, une valorização, localização estratégica e alto padrão de acabamento.
E aí o próximo, né? Eu dei aqui atenção, problema, agravar o problema, solução. E o próximo é a autoridade. Porque quando você fala tudo isso, você tem que mostrar uma autoridade do porquê você domina esse assunto. Então não adianta nada você falar tudo isso e a pessoa, quando olha o seu perfil, você não gera credibilidade, ou olha a construtora não tem tanta autoridade assim. Então você tem que, no discurso, quebrar essa objeção de, tá, beleza, eu ouvi isso, mas quem é você para querer me ensinar, né? Quem é você para estar falando isso? E aí, nesse ponto, é que você vai mostrar os seus pontos mais fortes, né? Os pontos mais fortes do seu produto ou da sua especialidade, você como consultor imobiliário, né? Como que, o que a sua experiência vai agregar na vida dele, né? Como que a sua autoridade no assunto vai resolver o problema dele. Para ele ter mais assertividade, né? Ele confiar em você, porque ele sabe que você tem assertividade no seu trabalho. Então, aqui, né? Você falar por exemplo, uma das coisas é falar da construtora, né? Com mais de 2.500 unidades entregues, somos especialistas em imóveis de alto padrão que entrega rentabilidade e conforto. Então, você falar que teve mais de 2.500 unidades, né? 2.500 apartamentos entregues, mais de 2.500 famílias que tem, né, que receberam rentabilidade e conforto, você gera autoridade para o seu negócio. Isso no caso de uma incorporadora, né? Se for uma imobiliária, você pode dar os números de quantas pessoas vocês ajudaram. É, e se for um produto imobiliário, também gerar autoridade daquela região, né? Se você está vendendo um imóvel, como que você gera autoridade para esse imóvel que você está vendendo? Né? Qual que é o valor agregado do condomínio, do apartamento, né? O que entrega a estrutura daquela torre, o que entrega para o cliente, né? Você tem que gerar essas autoridades, falar os diferenciais ali e mostrar do porquê que vale a pena ele comprar ali e não em outra localização. Depois da autoridade vem o como funciona. Então, depois de tudo isso, tem que ficar muito claro para a pessoa que é simples ela realizar essa decisão. Ela toma uma decisão para ela finalmente comprar um produto com você, né? Então, nessa próxima, o sexto tópico é o como funciona, né? Explicar de forma simples o processo de compra. E o que é explicar esse processo simples? Se fosse um vídeo de venda, poderia ser, né? Você agenda uma consultoria, conhece os detalhes do imóvel e pode fazer a reserva com apenas R$ 5.000. E nesse tópico, né, isso eu falei do caso de um apartamento no lançamento, mas poderia ser um apartamento pronto, poderia ser um apartamento de investimento. Então, nesse tópico é que você vai explicar como funciona esse processo e deixar o mais simples possível para que não tenha tantas objeções. Se você ficar explicando muito detalhe, se perder ele no meio do caminho, o cliente vai se afastar um pouco porque ele vai ver que é muito burocrático, né? Número 7, oferta com ganho, né? Mostrar o benefício direto da compra. O que a pessoa vai ter de retorno se ela comprar esse produto. Então, a oferta com ganho é você falar, por exemplo, com apenas 20% de entrada, você garante uma unidade com previsão de valorização acima de 35%. De novo, esse é um texto voltado para imóveis no lançamento, ou até mesmo SCP, que é uma etapa antes, né? Então, essa oferta com ganho, você pode falar um pouco mais sobre isso. Número 8 é a garantia, né? Você reduzir o risco e aumentar a confiança do cliente com relação ao que você está ofertando. Uma cópia que eu deixei aqui é contrato com segurança jurídica total e possibilidade de cancelamento em até 7 dias após a visita. Então, esse é só um exemplo, tá? Não, a gente não usa esse, eu peguei alguns aqui que a gente não aplica para os nossos clientes, mas só para deixar claro para vocês como funciona essa lógica e você adaptar esse roteiro de acordo com o seu produto, com a sua região. Número 9 é a oferta com lógica, né? Apresentar argumentos racionais com relação ao que você está oferecendo. Então, uma das frases é mais vantajoso investir em imóvel em valorização do que deixar o dinheiro parado perdendo para a inflação. Essa é uma das ofertas com lógica do porquê que a pessoa tem que tirar o dinheiro dela, que está parado no banco, e ela tem que colocar dentro do seu imóvel, justamente para ela ter essa rentabilidade. De fato, né, você vai deixar o dinheiro hoje, taxa de juros hoje, na data de hoje, está uma média de 15%. Então, se você deixa o dinheiro parado, 15% é um valor bem alto. Se você for parar para pensar, até supera muitos investimentos imobiliários esses 15%, mais de 1% ao mês, né? Então, para você convencer um cliente desse, agora nesse momento de taxa de juros alta, você tem muitas vezes que falar que a taxa de juros ela não vai se manter a 15% para sempre. Pode ser que ela caia daqui um ano, daqui 6 meses, e aí caia para 10%, 9%, 7%. E aí, quando acontece isso, o que acontece? Os imóveis tendem a valorizar muito mais, que foi o que aconteceu na pandemia. Taxa de juros a 2%, né? Taxa de juros lá embaixo. E aí, quando caiu a taxa de juros, todo mundo começou a comprar imóvel, todo mundo começou a tirar o dinheiro da poupança,
comprar material de construção, tanto que os materiais, inclusive, de construção, mais que dobraram de valor na época. Muitas construtoras quebraram por conta disso, porque o valor dos insumos, né, a taxa de juros baixa, todo mundo quer movimentar a economia. Então, se as pessoas não deixam o dinheiro parado e está rendendo 2%, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Em vez de deixar R$ 1 milhão no banco, vou abrir uma franquia, né, vou abrir um negócio, vou criar uma empresa, vou colocar em renda variável, que foi a época, inclusive, do Magazine Luiza, que deu boom nas ações. E aí, então, todo o mercado começa a se movimentar porque ninguém quer deixar o dinheiro parado a 2%, né? Você não está ganhando basicamente nada ao ano. Então, o mercado imobiliário, ele deu um boom justamente por isso. E agora que a gente está com a taxa de juros alta, é que vem esse ponto que você tem que saber falar na sua copy, que é justamente, tá, a taxa de juros está 15%, mas até quando? Quando a taxa cair, os imóveis vão aumentar muito mais de preço. E se seu dinheiro estava 15% lá, bonitinho, e aconteceu essa transição, a taxa de juros caiu, você está com uma falsa sensação, de que você está ganhando 15% ao ano, mas pode ser temporário. E aí, quando abaixar, esse dinheiro que você fez com a rentabilidade, você vai basicamente ter perdido o poder de compra, porque agora o imóvel, que antes valia 500 mil, agora vai valer 700 mil. E o dinheiro que você ganhou, esses 200 mil que você deixou de comprar um imóvel, essa valorização do imóvel que você não conseguiu, você ganharia muito mais dinheiro no imóvel se você tivesse investido lá do que deixado dinheiro na renda fixa. Então é você saber argumentar isso com o cliente da melhor forma, usando uma copy, né? Então falei aqui da oferta com lógica, né? Pensando logicamente. O 10º ponto é a escassez. Você escrever um roteiro que vai gerar escassez do seu imóvel, né? Então você criar uma urgência, né? Se você tem um imóvel de revenda, um imóvel que está pronto, é você falar da exclusividade do bairro. Às vezes tem poucas unidades no bairro que estão a esse preço do metro quadrado, né? Você tem várias formas de você dizer isso. E se for um apartamento na planta, é você falar sobre as unidades, sobre um condomínio, que tem muita gente que está comprando metade, né? Isso acontece muito em alguns lançamentos, quando começa por SCP, tem investidor que às vezes compra 30% da torre. E aí o corretor ele vende o restante, né? E aí o próprio incorporador, às vezes da rede de relacionamento dele, já conseguiu alguns investidores. Então você tem que gerar essa urgência, essa escassez, para mostrar que o bairro está em alta valorização e esse condomínio. Enfim, eu pego muito exemplo daqui, né, de onde a gente mora, porque foi exatamente isso que aconteceu. O bairro ele tá muito horizontal, né? Tem poucos apartamentos verticais. Então, o que acontece? Como o bairro inteiro ele já está horizontalizado, o preço do metro quadrado tende a ser mais valorizado, porque são poucos imóveis, né? É um bairro que tem 5 mil pessoas. Então, morar num bairro que tem uma população baixa, uma população de médio para alto padrão, ter uma escassez de produto, de lançamento, tem pouquíssimos lançamentos aqui. Quando lança um apartamento na planta, ele esgota no próprio pré-lançamento. Saiu um estúdio aqui do lado que esgotou no pré-lançamento, né? Teve reserva, não precisou nem fazer decorado, nem montar o stand, porque esgotou logo no início, justamente por conta dessa pouca oferta. É muito parecido com o Bitcoin, né? Tem poucos Bitcoins, e aí quem tem o Bitcoin não é replicável com tanta facilidade, então quem tem, ele consegue ter um ativo que vai valorizar por conta de não ter tantas pessoas ali que podem ter esse produto. Então essa escassez é justamente isso, né? Você falar de todos esses pontos do imóvel. E o tópico 11 é fazer a oferta com medo. O que é essa oferta com medo? Né? Você pode escrever isso, oferta com medo, que é tocar no medo da perda. Né? Como é para você ter tido a possibilidade de ter investido em um bairro que antes os apartamentos, terreno era 10 mil reais e hoje qualquer terreno aqui é 700 mil reais. Como que é para você? Como que é essa sensação para você? Né? Então, você mostrar essa oferta com medo de que futuramente ele pode errar novamente, você consegue ter uma facilidade maior ali na hora de convencer o seu cliente a entrar em contato com você. Então, se a gente falar que essa oferta com medo, né, os imóveis dessa região subiram 22% no último ano. Quem não aproveitou, paga mais caro depois. Então, essa oferta com medo, ele fica nessa, né? Nossa, se eu não comprar agora, o meu dinheiro lá na frente vai valer menos, eu não vou ter condição de comprar, pode ser inacessível esse produto para mim. E o próximo tópico é a prova social, né? Um dos pontos quando a gente vai falar de um imóvel, o imóvel é o bem mais caro que as pessoas compram na vida, né? Então é o produto mais caro da prateleira e por isso você tem que trazer uma prova social, porque
as pessoas não vão confiar com tanta facilidade, não é igual comprar uma banana na feira, não é igual comprar um curso online de R$ 197. É um imóvel que você precisa quebrar é um produto que você precisa quebrar muitas objeções do cliente. Então essa prova social, muitas vezes você pode usar no seu Instagram, depoimentos, deixar fotos ali com clientes que compraram, para ele ver que tem pessoas que confiaram no seu trabalho e que têm resultado. Tem clientes que eu trabalho, tem corretores, por exemplo, em São Paulo, que o que eles usam para essa prova social é mostrar, por exemplo, se você vender um estúdio numa região nobre de São Paulo, vamos pegar o bairro Paraíso, próximo do Parque Ibirapuera. Se a gente pega o bairro Paraíso e fala que a gente tem estúdio, né, você mostrar um cliente que você vendeu 3 anos atrás e falar, olha, esse cliente investiu R$ 280 mil num estúdio e hoje ele tem uma renda de R$ 10 mil por mês com esse estúdio que ele comprou lá atrás e ele vive com renda de Airbnb. Ele tem vários imóveis, um deles rende 10 mil, o outro dá mais 6, o outro dá mais 8. E aí ele tem essa demanda de locação de curta temporada e ele consegue ter pessoas alugando o seu imóvel 75% do ano. Então vamos pegar ali 365 dias, 75% do ano você vai ter demanda de locação no seu imóvel. Então você mostrar essas provas sociais é muito importante para gerar essa autoridade para o cliente também. Então, se eu falo aqui, ó, mais de 70% das unidades já foram vendidas para investidores e famílias que buscam segurança e rentabilidade, e mostrar ali alguns depoimentos, algumas vendas que você realizou, isso é um ponto positivo na hora de você fazer um vídeo de vendas, na hora de você organizar o seu perfil ali, em ter um ponto que vai provar isso para as pessoas. E aí, por último, é você fazer a chamada para ação, né? Então, essa chamada para ação clique aqui para agendar uma consultoria comigo e ver qual que é a melhor opção da cidade para você morar ou investir. Então, se você usar essa estrutura, né, a gente está falando aqui, ó, problema, atenção, né, primeiro tópico, atenção, problema, agravar problema, solução, autoridade, como funciona, oferta com ganho, garantia, oferta com lógica, escassez, oferta com medo, prova social e a chamada para ação. A chamada para ação não tem que ser clique aqui para comprar. Você não vai falar para comprar, você tem que falar para agendar uma consultoria, agendar uma reunião com você, um diagnóstico para ver o que é melhor para ele. Então, isso vai fazer total diferença. É você se dispor gratuitamente para ajudar as pessoas. E aí, o que vai acontecer quando você usa essa estrutura? Você vai ter muita demanda de pessoas te chamando no WhatsApp, pessoas querendo fazer reunião. E aí, realmente, é um trabalho de venda, né? Não é você receber um lead 100% preparado e esperar que ele vai comprar. É você pensar de forma numérica, né? Quantas possibilidades eu tenho por dia para abordar clientes? Dessas X oportunidades, quanto que eu consigo trazer para uma reunião? Da reunião, quantas que eu consigo trazer para uma visita? Da visita, quantos contratos que eu fecho? Então, é você ter muito claro esses números na cabeça, baseado no investimento de tráfego pago. Então, vamos lá. Eu vou criar uma estrutura com vocês aqui. Vamos fazer um exercício, né? O tráfego pago, quando você vai fazer o vídeo, imagina que você tem um vídeo inicial da sua campanha e esse vídeo vai ser para chamar a atenção do cliente, né? Vamos lá. Você sabia que existem imóveis que valorizam 30% até antes da entrega das chaves? E aí você fala aqui, né? Muitos brasileiros perdem dinheiro deixando o dinheiro parado na poupança ou em renda fixa. Enquanto isso, outros estão investindo em imóveis que rendem mais que o dobro na poupança com segurança e liquidez. Se você quer saber quais são as melhores opções aqui da cidade, né, da cidade de São Paulo, clica aqui embaixo e fala com a gente. Então, você fez um vídeo que você parou no 3 aqui, né? Eu não falei tudo, já fiz a chamada para ação. Então, quando você faz isso, vai jogar direto para o seu WhatsApp, por exemplo. E aí vai vir clientes de forma aleatória para você. Essa é uma das estratégias de abaixar o custo por lead, porém você vai receber um volume muito grande de pessoas. E aí você tem que entender, né? Para você filtrar esse cliente, muitas vezes você vai ter que colocar um raio de 1 quilômetro numa região específica, para pegar uma praça específica, um bairro específico que você tem mais produtos para ofertar. Essa é uma das estratégias de tráfego, né? Você fazer um vídeo, deixar um raio pequeno, ou se você tem imóvel na cidade inteira, deixar um raio grande. E aí vai vir essa demanda de pessoas querendo conversar com você, né? E dessa copy, o que você vai interpretar? Você vai ver que os leads que vão chegar para você num primeiro momento, pode ser que sejam leads desqualificados financeiramente. E aí que vem a alteração da sua copy. Se você vê que está chegando muita gente perguntando, tá, mas qual imóvel, qual preço? Se você vê que tem muita gente que nem tem condição financeira para comprar,
Você vai adaptar, você vai usar palavras que se comunicam somente com pessoas que têm problemas e que têm uma renda específica, né? Você não quer gerar problema para todo mundo. Você quer resolver um problema de uma pessoa que ganha a partir de 30 mil reais, que tem 2 filhos, que mora num apartamento que não é tão grande, ele está precisando fazer essa transição, ele quer mudar para um outro apartamento. E aí, qual que é o problema dessa pessoa? Falta de espaço no imóvel? Então você adapta o seu discurso justamente para isso. Né? Então, se eu falar aqui de moradia, eu posso falar assim, ó, cansado. Se eu falar aqui, por exemplo, de aluguel, pode ser que eu pegue mais o público popular, né? Então, se eu usar essa cópia, se você vende Minha Casa Minha Vida, poderia ser uma alternativa, né? Cansado de pagar aluguel e não ter um lugar realmente seu, quem que você vai pegar nessa dor? A maior parte das pessoas da sociedade que moram de aluguel. E muita gente que tem grana mora de aluguel, mas a maior parte delas não tem. Então, você tem que tomar cuidado com o gancho que você vai usar para você não pegar uma dor de pessoas que não é o público ideal para o seu produto. Eu fiz uma outra cópia aqui, pegando pessoas de mais alto padrão. Então, o que você pode falar? Sua casa atual já não acompanha mais o estilo de vida que você construiu? Então, se eu falo, sua casa atual não acompanha mais o estilo de vida que você construiu, o que acontece? Geralmente as pessoas, elas compram um carrão, elas colocam o filho na escola particular, elas vão aumentando o estilo de vida, menos trocar o imóvel, porque o imóvel é muito caro. Então, tem outras prioridades na frente, né, do imóvel. E aí elas vão deixando passar, e aí chega um momento que ela fala, não, tá insuportável, né, eu preciso aqui, eu tô com 3 filhos, eu moro num apartamento de 80 metros quadrados, eu preciso sair daqui. Então, quando você fala isso, você vai pegar a dor dessa categoria de pessoas, que às vezes estão no momento de transição, de que estão alavancando financeiramente, né, na carreira, e aí você vai pegar esse perfil de cliente. Então esse gancho é o ideal, né, se você fosse vender um produto de moradia, então esse poderia ser um gancho. Sua casa atual já não acompanha mais o estilo de vida que você construiu, o lugar onde você mora foi ideal anos atrás, mas hoje falta espaço, privacidade, segurança, ou aquele conforto que você merece, isso já estou falando do problema, né? E aí a próxima fase. E quanto mais o tempo passa, mais você adia a oportunidade de viver com qualidade de vida que a sua família precisa agora, não daqui 10 anos. Agravei o problema. Agora a solução. Esse novo empreendimento de alto padrão foi pensado para famílias como a sua, que não querem apenas endereço, mas um verdadeiro refúgio. Autoridade. Assinado por uma das construtoras mais respeitadas do país, com acabamento exclusivo, arquitetura moderna e localização estratégica. Autoridade. Agora, como funciona? Você agenda uma visita privada, conhece uma das unidades disponíveis e recebe um atendimento personalizado com estudo de viabilidade do seu imóvel atual como parte do pagamento. Oferta com ganho. More em um condomínio com lazer de resort, segurança 24 horas, guarita blindada, rooftop com vista panorâmica e apartamento com uma varanda gourmet e suíte master com closet. Então, né, a partir daqui eu já poderia falar, se você quer receber a gente tem algumas oportunidades. Se você quer receber a oportunidade e agendar uma visita, clica aqui embaixo e fala com a gente. Então você está vendo, quando eu falo de dores e não de características do imóvel, fica muito mais fácil de trabalhar a venda, né? Os corretores hoje em dia, quando eles vão gravar um conteúdo, um vídeo de um imóvel, eles entram no decorado e falam o que está ali, né? Apartamento, 2 dormitórios, 80 metros quadrados, condomínio com X, Y, Z, e você fala coisas ali, né, principalmente do apartamento, que muitas vezes, se você faz, vamos supor que tem um cliente de alto padrão, que ele poderia investir nesse apartamento que você está ofertando, mas você falou características que não pegou na dor do investidor e que ao mesmo tempo você afunilou o seu produto. Quando você fala apartamento, 2 dormitórios, 80 metros quadrados, por R$ 1,5 milhão, o que você fez? Você afunilou tanto o seu público que até mesmo quem tem condição de comprar e quem poderia querer morar no seu produto, ele talvez não clique, porque às vezes ele está querendo um imóvel, nossa, 2 dormitórios, 80 metros quadrados, eu queria um de 3 dormitórios. E possivelmente, né, daria para fazer um 3 dormitórios nesse apartamento, daria para adaptar, fazer uma reforma na planta, né? Aliás, assim que entregar, a pessoa fazer uma reforminha ali, e às vezes tem um produto mais barato do que um pronto de 3 dormitórios. Enfim, eu dei um problema aqui, mas só falando que às vezes você dá características demais para o seu público e às vezes você vai afunilar tanto que o seu custo por lead, o seu custo por cliente, por oportunidade que vai chegar no seu WhatsApp, vai chegar no seu CRM, vai ser muito menor. Então, você tem que adaptar a forma da sua comunicação para uma maneira mais ampla, né? Se você for ver, eu gosto de usar exemplos de televisão, né? Se você abre um canal como, por exemplo, o canal A Globo,
você nunca vai ver num programa da Globo um nicho muito específico, né? Um programa ali, por exemplo, hoje a gente vai falar um programa sobre TI, sobre desenvolvimento Java, e é um programa de 1 hora falando sobre programação, né, no intuito de TI, área ali mais tecnológica, desenvolvimento de software. Por que não tem um programa na Globo sobre isso? Porque é um público tão pequeno que vai assistir que a Globo vai perder totalmente a sua audiência. E aí você vai ver canais menores e mais nichados, como por exemplo a CNN, que o público-alvo deles é um público de alto padrão, que gosta de ver sobre ações, sobre movimentação de economia de países, para ver onde é que eu, enquanto consumidor, vou alocar meu dinheiro, né? Para onde eu vou expandir meu negócio. Então eu assisto a CNN justamente para ter essa orientação. Então é como se você fosse a CNN e tivesse que falar palavras mais abertas. Se você está na CNN e tem um programa, tem um assunto tão específico, você vai perder a audiência. Então a gente tem que ver a nossa rede social como um programa de audiência, né, onde você vai pegar uma categoria de pessoas. Né? Se você trabalha para o alto padrão, vou dar um exemplo aqui. A nossa cidade tem cerca de 400 mil pessoas, essa cidade que eu resido. E aí das 400 mil pessoas, se eu pensar assim, quantas pessoas ganham mais de 60 mil reais por mês? É uma bolha muito pequena, deve ser 5 mil pessoas, né, 10 mil pessoas. Se eu tenho uma população de 400 mil, 10% é 40 mil. Se eu estou falando de 1% da população, é 4 mil pessoas. Vamos jogar para mais, vamos jogar para 10 mil pessoas? Ainda assim, é muito pequeno. E aí, se eu faço tráfego pago para atingir 10 mil pessoas, é quase impossível. Eu vou acabar aparecendo a maior parte das vezes para as pessoas que não têm condição financeira. E qual que é a forma do algoritmo direcionar a minha comunicação para o alto padrão? É justamente usando esse método aqui. É você pegar dores específicas, né? Quais são as dores? O que você vai precisar falar para chamar atenção, para ser um problema, para agravar o problema, para dar solução? É você entender o seu público-alvo, tá? Então essa foi uma aula falando sobre VSL, como que a VSL pode ajudar em qualquer tipo de coisa que você vai fazer, tanto no digital quanto offline, um panfleto de rua que você vai distribuir, a forma que você vai conversar com as pessoas para entregar, para querer vender o seu serviço, vender a sua solução, é usando essa estrutura de VSL, às vezes resumida, às vezes mais extensa, como o que eu dei aqui, mas essa é uma das principais formas que eu uso para vender, que os meus clientes usam para vender, e que a gente consegue aumentar a quantidade de leads, abaixar o custo por lead e pegar um cliente qualificado para vender o nosso produto imobiliário.